Graça e paz, irmãos e irmãs, com muita alegria estamos mais uma vez podendo chegar em teu lar e queremos nesta manhã maravilhosa desejar a todos os nossos queridos ouvintes um bom dia, debaixo da graça e grande misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom uma vez mais poder estar trazendo uma palavra ao teu coração, né? Precisamos ser renovados na graça do Senhor nosso Deus. E nesta manhã eu quero fazer uma pergunta para você. Ter fé, o que se ganha com isso? Qual a importância da fé para nós? E o texto que eu quero compartilhar se encontra em Hebreus 11, dos versos 8 até o verso 22, que nos diz assim. Hebreus 11, 8 a 22. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros como ele na promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois esteve fiel àquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Que palavra maravilhosa que fala desses homens e mulheres que pela fé fizeram e viveram toda a diferença. Que palavra maravilhosa, irmãos e irmãs. Nesta manhã, eu quero mais uma vez compartilhar ao teu coração esta pergunta: o que se ganha através da fé? O que na realidade é fé? Já que o autor de Hebreus já começa este capítulo declarando que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Uma atitude que nós tomamos de total e absoluta confiança no Deus a quem nós servimos. No primeiro século da era cristã, os cristãos passaram por várias e grandes perseguições. A pressão sempre foi enorme, as dificuldades, os desafios eram enormes. Nós relatamos aqui as dificuldades que Abraão enfrentou, a dificuldade, o milagre pela qual Sara se submeteu. Certamente foram momentos desafiadores
que estes homens e mulheres colocaram sua fé em ação. O autor de Hebreus, ao relatar tais experiências, ele tem por objetivo reanimar a todos nós, reanimar a todos para que possam, diante dos desafios, renovarem o ânimo, porque as lutas tendem a nos desanimar de alguma forma. Os dias atuais são altamente desafiadores e também são uma oportunidade, é um tempo que vai gerar oportunidade para que nós possamos o quê? Desenvolver a nossa fé. Então o autor de Hebreus, ele remonta-nos, ele nos leva, né, à experiência dos nossos antepassados, que enfrentaram lutas, que quando foram colocados à prova, ousaram confiar absolutamente no Senhor. Permaneceram firmes na fé, quando foram colocados à prova. No versículo de número 8, nos diz assim: Abraão coloca a sua fé em ação, deixou o seu próprio país sem saber para onde ir. Que coisa tremenda, amados. Abraão ousou acreditar na potencialidade do nosso Deus, no poder do nosso Deus. Ele descansou, sabendo que estando nas mãos de Deus, certamente ele chegaria a bom termo. Então a nossa fé deve nos levar a entender que, não obstante as lutas e as dificuldades, nós temos um Deus que cuida de nós. Crer quando tudo dá errado pode ser muito difícil, porque nesta hora pode-se pensar assim: se minha fé não garante a solução dos meus problemas, o que eu ganho com ela, né? Mas esse tipo de questionamento, na realidade, ele só vai acontecer, né? Só vai acontecer porque há enganos a respeito da fé por alguns aproveitadores, que acham, que creem, que mesmo tendo fé, quando você busca no Senhor a solução, parece-me que você não terá problema. Ou às vezes alguns, diante da adversidade, da dificuldade, começam a ouvir as pessoas dizendo: cadê o teu Deus? Parece-me que a sua fé não resolve. Quantas pessoas que têm enfrentado neste momento tanta luta e tanta dificuldade, não têm às vezes pensado desse jeito, desta maneira, a esse respeito? Que adianta ter fé se eu não consigo remover a montanha de um problema, de uma dificuldade? Amados, confiar em Deus, ter o Senhor do nosso lado, não significa ausência de problemas. Fé não é simplesmente uma força interior e nem sinônimo de pensamento positivo. Fé não é isso. Não podemos controlá-la e nem aumentá-la com o nosso próprio esforço. Mas imagine você viver sem fé. Imagine você viver sem confiar, sem ter uma convicção, sobretudo de que Deus está do nosso lado. A fé, ela é importante, ela é necessária e ela vem através da palavra de Deus e é dada por Deus. Não é fruto do nosso interior. A nós cabe desejá-la ardentemente e recebê-la para colocá-la em prática, como fizeram os antepassados da fé, homens e mulheres que viram distante a promessa, nem se apropriaram à luz da palavra, não entraram na terra prometida, mas viviam na busca da terra prometida. A fé, amado e amada, ela é indispensável. E por ela e através dela, nós recebemos coragem, nós recebemos ânimo, nós recebemos esperança e também recebemos amor. Ela não garante curas e soluções, como que instantaneamente alguma coisa fosse acontecer. Mas Deus está cuidando de nós. A nossa fé nos leva a entender que em toda e qualquer situação, Deus está cuidando de nós. É por intermédio da fé que agradamos a Deus. Lá no versículo de número 6,
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. É Deus que dá força para vivermos, sobretudo um tempo tão difícil. É Deus quem nos dá força. Que nesta manhã, amado e amada, você saiba claramente, tenha plena convicção de que fé para nós é um grande privilégio, é uma grande oportunidade, e a nossa fé em Deus nos leva a certamente celebrar a vida, a sermos reanimados diariamente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança. Mas pela fé partiu sem saber por onde ia, mas ele sabia quem estava do lado dele. Deus está com você, Deus é conosco, não tenha medo, fica firme e supere todas as dificuldades na força que vem de Deus. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nesta manhã queremos agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua bondade para conosco e por esse novo dia, mas também pela tua presença conosco em todo o tempo, meu Pai. Esta presença que renova a nossa fé, que renova a nossa esperança e nos faz acreditar que com o Senhor nós podemos todas as coisas, meu Pai. Abençoe cada vida que recebe esta mensagem neste momento, Senhor. Renove a alegria, renove a esperança e renove a fé. E que diante de todas as adversidades, cada vida possa colocar a sua fé em ação, agradando a Deus e também tendo o resultado da sua fé, ó Deus amado, em forma de alegria, em forma de esperança e muito amor. Eu clamo, pois, a tua bênção para cada vida e peço, meu Pai, lhes conceda um dia tremendamente abençoado em o nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Um dia feliz, um dia repletamente abençoado, repleto de fé, em nome do Senhor Jesus.